vez eu queria agradecer aos presentes. Essa é a reunião de ética e bioética da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, hoje com um tema que é o cuidado paliativo. Nós trouxemos para compartilhar conosco da experiência a doutora Leila Volpon. Eu vou pedir licença para apresentá-la. A doutora Leila Volpon é médica pediatra e também intensivista pediátrica. Além de médica, tem um papel importante na área de educação como professora de graduação e também pós-graduação aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atua, além da sua prática em terapia intensiva e de pediatria de urgência e emergência, no grupo de cuidados paliativos, sendo uma liderança nessa área em nosso hospital. Nós contamos também com a participação do Dr. Sauro. O Dr. Sauro é da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, é parte da diretoria porque lidera a comissão permanente de defesa profissional e de ética e bioética. Antes de passar a palavra para a doutora Leila, que vai ter uma apresentação inicial, para que depois o doutor Sauro possa fazer comentários e contribuir com a discussão e moderar eventuais perguntas, eu queria convidar aos presentes para que possam, de forma informal, participar com perguntas, com contribuição, dividindo experiências, colocando algumas vivências que estão relacionadas a essa tomada de decisão, entendendo que o cuidado paliativo ele está muito além ainda da terminalidade, né? Nós estamos falando de cuidado e não só de terminalidade. Então, eu queria reiterar a importância de todos vocês contribuírem para a discussão. E, dito isso, eu agradeço, é uma honra para nós ter a doutora Leila e eu passo para a doutora a palavra e a tela para a apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Mais uma vez, a presença de todos, doutor Sauro, vai ser muito bom. Antes de compartilhar minha tela, só eu preparei uma apresentação, né, teórica. No final, eu coloquei dois casos clínicos. É, eu vou passar assim essa apresentação teórica com alguns conceitos, porque eu não sei se todos, né, são familiarizados com alguns conceitos básicos dos cuidados paliativos. Mas, assim, caso eu esteja numa velocidade muito rápida, porque eu acho que é mais rico a parte da discussão dos casos, né? Aí vocês me avisam e podem interromper, certo? Básicos sobre cuidados paliativos pediátricos para a plateia, né? O que são, na verdade, quando que a gente fala sobre isso, para quem, como. E eu escolhi dois casos clínicos que acho que são os casos que nos ensinam, assim, os casos que têm me ensinado bastante olhar em retrospectivo, né? Se as decisões elas foram boas ou não, porque não sei se tem muito certo e errado nesse campo. Bom, essa definição, existem várias definições de cuidados paliativos, mas assim, tem a da OMS, mas a definição que eu mais gosto é essa do Together for Short Lives do Reino Unido, né? O Reino Unido foi o berço dos cuidados paliativos na era moderna com a Cicely Saunders, e lá também é o berço dos cuidados paliativos pediátricos. E eu gosto muito da definição deles, que eu até grifei aí, né? Que é uma abordagem ativa e é desde o diagnóstico ou reconhecimento da situação, uma situação que limita ou ameaça a vida, dura toda a sua vida e para além da sua morte. O foco do cuidado paliativo é a melhoria da qualidade de vida. Então, assim, não é uma especialidade que inclui cuidados de fim de vida. E um erro muito comum, conceitual, é que a gente associa os cuidados paliativos ao momento do fim da vida. Com certeza, cuidados de fim de vida fazem parte dos cuidados paliativos, mas hoje em dia, num slide posterior eu vou mostrar para vocês, a gente pode ter cuidados que curam concomitantes a cuidados paliativos que visam a melhora da qualidade de vida. E nessa definição, uma coisa que eu acho excelente é que ela inclui a provisão de períodos de descanso dos cuidadores. Então, quem lida com pediatria sabe que quando uma criança ou um jovem, né, fica doente, tem uma condição complexa, não é só aquela pessoa que fica doente, a família inteira fica doente.
E muitas vezes, né, a gente se depara cada vez mais com o esgotamento dos cuidadores. E essa definição já inclui a provisão de descanso, então eu acho ela perfeita. Como eu falei para vocês, assim, o modelo atual de conceito é de cuidados concomitantes. Então, a gente pode ter, ao mesmo tempo, cuidados que buscam a cura, cuidados que prolongam a vida, cuidados para conforto e qualidade de vida, cuidados de suporte da família e cuidados de suporte aos profissionais. Conforme o tempo vai passando e a situação vai piorando e vai chegando mais próximo da morte, obviamente, os cuidados que buscam a cura podem não ter mais papel e nem os cuidados que prolongam a vida podem ser proporcionais para essa pessoa. E continuam os cuidados para conforto e qualidade de vida que podem ir para além da morte, né? Que seria o cuidado de suporte da família. Essa é uma tabela muito clássica, é uma tabela também que veio do Reino Unido, né? Ela é bem fácil de achar e está em todas as referências de cuidado paliativo pediátrico. Então, quem se beneficia? Quem é elegível para receber cuidado paliativo pediátrico? São basicamente 4 categorias. São pacientes que têm doenças que são potencialmente curáveis, para as quais existe o tratamento, mas ele pode falhar, como câncer, cardiopatias, candidatos a transplante, doenças sem chances de cura, mas cuja sobrevida ela pode ser prolongada, então distrofia muscular, fibrose cística, epidermólise bolhosa grave, doenças progressivas sem chances de cura, em que o paciente apresenta piora desde o diagnóstico, como as doenças metabólicas ou neurodegenerativas, e o grupo 4, que é o grupo que eu mais trabalho, que são as pessoas com enfermidades não progressivas, mas que são irreversíveis, são sequelas que trouxeram grande disfuncionalidade para aquela pessoa e tem uma alta chance de causar uma morte prematura por causa de complicações, como as encefalopatias, por sequela de trauma pós-parada, sequela de infecção. Então, essa é o geral dos pacientes que seriam elegíveis para cuidado paliativo. Em 2010, essa pesquisadora da Suíça, ela publicou uma escala que se chama PAPAS. É uma escala que tem 5 domínios, que são esses que eu descrevi aí. Trajetória da doença, impacto nas atividades diárias, desfecho esperado do tratamento direcionado à doença, impacto do tratamento, impacto dos sintomas físicos e psicológicos, preferências e necessidades dos pais, dos profissionais de saúde, expectativa de vida esperada. Essa escala está traduzida para o português brasileiro, a gente está tentando validar, é um grupo da Escola Paulista de Medicina que está tentando validar, e aqui em Ribeirão a gente está participando dessa validação também, que essa é uma escala muito interessante. Como que ela funciona? Você aplica esse score num paciente, na enfermaria, no ambulatório, e aí, dependendo do score que você atinge, você pode já entrar em contato, introduzir o conceito de cuidado paliativo, entrar em contato com a equipe de cuidados paliativos, ou você pode indicar cuidados paliativos como o foco principal de cuidado para esse paciente, dependendo do score. Bom, como que se faz cuidado paliativo? Eu acho muito complexo. Eu não sei se a gente está preparado. Acho que a gente tem que começar a fazer, como de fato tem muitos profissionais no Brasil fazendo. Mas assim, eu enxergo muitas barreiras, principalmente entre nós, profissionais da saúde. Eu acho que ainda tem muito desconhecimento. E eu também acho que eu não sei se a sociedade está pronta ainda, mas são dúvidas que eu estou dividindo com vocês, angústias que volta e meia eu sinto. Bom, assim, o principal, né, o eixo do cuidado paliativo envolve a comunicação. Comunicação não é algo que é simples, mas é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada.
né? Aí nessa historinha, assim, né? As pessoas precisam entender o que a gente está querendo dizer, né? O nosso interlocutor, né? Então, às vezes a gente está falando e a pessoa, ela simplesmente não está entendendo o que a gente quer dizer. Em 2024, foi publicado um trabalho por esse colega, o Daniel, e o grupo que trabalha com ele, que é, assim, uma das coisas mais geniais que eu já li sobre comunicação. E olha que nos últimos 10 anos eu venho estudando esse tema. O Daniel, ele sintetizou nessa figura uma coisa que é conhecida como, ele batizou, né? De hierarquia da comunicação, e também algumas pessoas chamam essa figura de anatomia da comunicação. Então, o que que ele diz nesse trabalho? Ele diz que quando a gente vai conversar com uma família, para tomar uma decisão, para fazer um planejamento antecipado de cuidados, para dar uma notícia ruim, né, que vai impactar toda essa família, não adianta a gente chegar lá do nada, assim, marcar e faz o modelo Spikes. Assim, eu adoro o modelo Spikes, eu acho que ele é um grande eixo que nos norteia, mas, assim, muitas vezes ele não é suficiente para dar conta dessas situações muito complexas. E o que o Daniel fala é o seguinte: é que antes da gente partir para a cognição das pessoas, né? Antes da gente desejar das pessoas uma cognição plena para entender tudo o que a gente está falando, a gente precisa desenvolver confiança com a família e a gente precisa ter uma certa ressonância de emoções. Ele vai além, ele diz que a gente precisa entrar em contato com as nossas próprias emoções, que afinal de contas, assim, a gente não é inteligência artificial, né? Então, a gente também tem emoções, a gente tem luto, a gente tem sensação de fracasso, né? A gente tem uma série de questões que passam pelas nossas emoções. Depois, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com a família, ressoar as emoções que aparecerem, para só depois a gente entrar na questão cognitiva, para a família entender o que a gente está propondo, ou que a gente está tentando explicar em relação à situação que o filho dele está vivendo. Porque na situação de estresse, o animal humano, ele tem reflexo de luta e fuga. Então, se você chega e monta a salinha, o Spikes e tudo bonitinho, mas você já parte com uma informação bombástica e muito ruim, provavelmente aquela família vai ter um reflexo de luta e fuga e a comunicação ela se quebra ali. Então, o que ele diz e eu acho que eu já fazia, já tentava fazer isso antes de ler, mas quando eu vi a figura, eu entendi o que eu fazia na forma de uma ilustração, que a gente precisa primeiro conhecer, né? Quem é você? Me conta da sua vida. Você planejou esse filho? Por que que você escolheu esse nome? Da onde vocês vêm? Você precisa conhecer as pessoas que estão participando daquela história junto com você, e você sendo o profissional, para depois você chegar na parte cognitiva. Então, esse eu acho que para quem se interessa por cuidado paliativo e comunicação, esse artigo, ele é, assim, um must, tem que ser lido. Bom, empatia, eu acho que todos nós que estamos trabalhando, a gente já está cansado de falar sobre isso, né? A importância de se colocar no lugar do outro. Tem empatias que são muito difíceis de serem feitas. Bom, eu vou falar por mim. Quando eu tenho alguma linha de identificação, por exemplo, no meu cenário, que é a UTI pediátrica, se tem uma criança que é exatamente da idade do meu filho, ou se parece fisicamente, eu tenho um pouco mais de dificuldade de desenvolver empatia, porque essa empatia dói mais em mim. Eu acho que é importante a gente reconhecer os nossos vieses, e reconhecer também os nossos limites e as nossas dores, né? Então, nem todas as empatias a gente consegue fazer e a gente tem que ser honesto com isso.
né? Porque outro, provavelmente outro colega, outro membro da equipe talvez consiga fazer essa empatia de uma maneira melhor. Mais do que a empatia, a gente se fala bastante em compaixão, que a empatia é se colocar no lugar do outro. A compaixão, ela é o desejo de que o outro fique bem. É um prazer em resolver o problema do outro, em ajudar o outro, ou no caso do cuidado paliativo, em aliviar o outro. Esse é um livro de histórias infantis que se chama O Cachorro Preto, e eu gosto muito dele porque ele mostra um cachorrinho preto, aparece um cachorro preto fora da casa. E cada membro da família enxerga o cachorro de um tamanho, porque é isso. Cada pessoa tem uma percepção diferente do quadro. Então, nas conversas, para discutir situações complexas, a gente tem que ter em mente que cada um está vendo aquele cenário de uma maneira diferente, cada um está enxergando o cachorro preto de um tamanho diferente. Eu trouxe aqui também um artigo da Holanda que é muito interessante, porque são entrevistas com pais de crianças que já morreram ou que têm doenças muito graves. E aí, esses pais, eles dão conselhos para nós, enquanto profissionais, sobre como eles gostariam de receber más notícias. Então, é de um grupo da Holanda. Então, fala assim, uma das famílias fala assim, tem que ter coragem de falar sobre a possibilidade da morte. E tivemos a sorte de encontrar um médico que teve essa coragem. Mas ajuda a falar ou filosofar juntos sobre a possibilidade da morte. E é claro que existem limites para o que é possível, mas também existem possibilidades e ajuda a ser aberto como você se sente em relação a elas. Aí, outros trechos das entrevistas com os pais. Os médicos veem apenas pequenos fragmentos da vida da criança, né? Então, assim, a gente muitas vezes vê a criança, vê a fotografia da criança no seu pior momento, e a gente não tem noção do filme, né, da vida. Uma coisa que eu tenho feito muito é pedir para as famílias me mostrarem vídeos, né? Se elas autorizam que eu veja, porque agora que todo mundo tem celular, é muito comum que todo mundo tenha vídeos registrados da vida cotidiana. E assim muda muito. A gente vê a criança num passeio de barco na represa, o momento do Natal na família, uma brincadeira, um parabéns. Muda totalmente, porque às vezes, por exemplo, na UTI, a criança fica muito desumanizada. E aí, quando você vê a criança naquele cenário normal, isso te traz de volta para o, puxa vida, olha só, essa é uma pessoa, né? O médico me disse: Você está bem com uma segunda opinião? Porque eu realmente não sei como proceder no momento. E eu disse: Estou feliz que você admita honestamente não saber disso, mesmo sendo um especialista. É uma mãe falando sobre a sinceridade, até para a gente dizer que não sabe o que fazer, né? Que é assim: você tem que ser claro, empático e muito verdadeiro. Aí aqui também é uma situação que é comum. Estávamos sentados ali, na frente de 14 jalecos brancos, e eles disseram: Vimos um acidente vascular cerebral, o que você quer? Essa foi a primeira coisa que eles perguntaram, sem nenhum contexto, que é a história do que o Daniel fala no artigo dele, da anatomia da comunicação, né? E os pais falam muito também sobre isso de entrar em profissionais que eles nunca viram na vida, não tem nenhuma confiança, nunca conheceu, nunca tive uma relação, e essa pessoa está aqui para conversar com a gente sobre uma questão super difícil. A intimidade faz bastante diferença. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte dos sintomas desagradáveis, que isso é um dos cernes, um dos pilares dos cuidados paliativos, mas a gente teria que fazer, né, sessões sobre cada sintoma desagradável que a gente tem que tratar. Os sintomas desagradáveis, eles acabam com a vida de qualquer um, né? Crises convulsivas, intolerância à dieta,
distúrbios do sono, escape fecal, distúrbios de tônus, desautonomia. Isso acaba com a vida de qualquer um e o paliativista pode ajudar sendo, assim, impecável no tratamento desses sintomas, né? A dor é uma questão central. Aí aqui eu vou trazer essa figura clássica da Cicely Saunders, que é a figura da dor total, né? Que a dor, ela pode ter muitas dimensões, né? E eu ouvi essa semana uma frase muito boa que dizia assim: a morfina, ela não vai curar uma dor emocional e a terapia, ela não vai curar uma dor física, né? Então a gente tem que saber o que a gente está tratando. Então, às vezes, existem dores no campo espiritual, dores no campo psicológico, dor física, dor social, ou tudo junto. E o olhar para o tratamento da dor tem que ser muito holístico mesmo, porque você pode chegar a uma dose no céu de morfina e não resolver o problema daquela pessoa. Bom, o planejamento antecipado de cuidados é um dos meus assuntos preferidos. Eu acho, assim, eu creio que a vida dessas pessoas com doenças complexas seria melhor se a gente conseguisse planejar. Não, não é um hábito nosso, na verdade, a gente nem sabe direito o que é planejar, o que deve conter um planejamento, não existe consenso sobre isso. Mas o que a gente sabe é que o planejar é um processo. Não é uma reunião, não é um papel com checklist, é um processo que ele deve ser estruturado, ele deve ser multidisciplinar e a gente deve apresentar opções e falar sobre expectativas, objetivos, crenças, valores, preferências. E o objetivo é o bem-estar e os melhores interesses daquela pessoa que é o protagonista da história. O planejamento antecipado de cuidados não é uma lei fixa e rígida. Então, se eu fiz um planejamento há 6 meses e o meu paciente apareceu na emergência agora 6 meses depois, o meu planejamento é uma fotografia de 6 meses atrás. Assim, ele deve ser revisado numa intercorrência 6 meses depois. A gente tem o dever de revisar esse planejamento constantemente, até porque as coisas mudam, as trajetórias mudam. Então, por definição, o planejamento tem que ser flexível. Eu trouxe aqui, eu achei muito interessante, um site que se chama familyreflections.com. Ele é uma ferramenta da internet criada de pai para pai, né? Então, lá tem diversos cenários de famílias de diferentes constituições, então, famílias latinas, famílias americanas, e lá fala muito sobre a opção de tráqueo e ventilação domiciliar, que muitas vezes é um grande dilema nos pacientes muito sequelados ou muito disfuncionais, né? Então, colocar uma tráqueo, uma ventilação domiciliar, isso é digno ou não é digno? Isso é vida ou não é vida? E não tem muito certo e errado, tem muito sobre o que aquela família acha disso, né? Quais são suas crenças. E lá tem a história de famílias que optaram por não colocar, que acharam que aquilo seria uma maldade com a criança, e tem histórias de famílias que colocaram, aceitaram, né, acataram a decisão compartilhada de tráqueo e de ventilação domiciliar, e estão vivendo, e está lá suas opiniões, e os prós, e os contras, e os ônus e os bônus de cada escolha, porque todas as escolhas vão ter ônus e bônus, né? Então, assim, esse também é um artigo muito, assim, muito interessante, esse site. Só passando pela decisão compartilhada, quem já viu minhas aulas, esse slide, ele faz 10 anos nas minhas aulas, né? Ela é uma instalação sonora, tá lá no Museu do Inhotim, que é um lugar belíssimo em Brumadinho. Então, é assim, cada caixa de som é a voz de um cantor. E quando a gente vai andando pela sala, a gente vai ouvindo a voz de um cantor, de cada cantor. Quando a gente senta nesses bancos que estão no meio da sala, todas as vozes vão para o meio da sala. E o papel de quem faz a decisão compartilhada, porque assim, a decisão final é do médico, é ele que toma a decisão final, né? A equipe médica.
ele tem que ouvir todas as vozes, né? E chegar a essa decisão compartilhada. Bom, tomada de decisão em pediatria é super complexo. A gente se depara com situações muito angustiantes, né? E aí, assim, esses autores aqui, eu acho muito também legal, ilustrativo e esquemático. Que assim, você faz uma pergunta, você precisa tomar uma decisão para um paciente desses que é crônico, complexo, é uma situação muito difícil, a gente tem dúvida se isso vai fazer bem, se isso não vai fazer bem. Bom, a sua decisão, ela inclui mais do que uma opção razoável, uma opção médica razoável, tem mais que uma opção para a gente pensar? Bom, tem mais do que uma opção, porque assim, se chega uma criança com um hematoma extradural, vítima de trauma, no pronto-socorro, não tem muito o que pensar para tomar decisão. Está indicado drenar o hematoma extradural, senão a criança vai morrer. Então, não cabe, né, esse diagrama. Mas quando a gente está pensando em situações que envolvem mais de uma opção, aí a gente tem que ver. Existe uma das opções que tem um benefício muito claro ou um impacto, um efeito adverso muito claro comparada com a outra opção ou com as outras opções? Porque assim, se não tem uma que é claramente melhor, a gente vai deixar os valores dos pais terem mais peso nessa decisão. Se existe uma opção que, do ponto de vista técnico, científico, médico, a gente sabe que ela vai ou impactar menos ou beneficiar mais, então, assim, os valores dos pais vão interferir menos nessa decisão. Isso, eu acho que é uma boa regra, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem zonas cinzentas, né? Então a gente tem decisões que a gente tem certeza que são decisões ótimas, e a gente tem decisões que a gente tem certeza que são decisões danosas, e aí mesmo que a mãe fale, sei lá, por exemplo, se chega uma criança com um abdômen agudo, supurado, um apendicite, em sepse, mas a mãe fala, olha, mas eu não quero que meu filho seja submetido a uma laparotomia. Bom, a mãe, ela é a mãe, ela é responsável legal, mas ela está ultrapassando uma linha. E aí a decisão dela não vai ser em prol do melhor interesse do menor, né? Então a gente age, a gente passa por cima do valor dessa mãe em prol do melhor interesse do menor. O problema são as zonas cinzentas, em que a gente não está muito claro se. É bem essa história da ventilação domiciliar. A ventilação domiciliar, ela vai ser boa para essa criança, para essa família, para a criança, né? O protagonista da história, ou não. É uma zona muito cinzenta. O padre Léo Pessini, ele é um bioeticista, né? Ele era um bioeticista, e eu acho que é bacana o raciocínio que ele traz. Ele diz que a gente tem que avaliar três domínios para saber se o tratamento que a gente está propondo é proporcional ou não. A eficácia, que é um domínio técnico. Então, essa cirurgia vai fazer diferença em termos de morbidade e de mortalidade? O benefício diz respeito ao que o paciente ou seu representante percebem como de valor. E não tem mensuração objetiva, é um domínio da pessoa. Vale a pena para mim? E tem a questão da onerosidade, né, que refere-se aos custos físicos, emocionais, econômicos e sociais ao paciente e à sua família. Tem uma face objetiva e subjetiva. Então, assim, você avaliando esses três elementos, a gente teria que concluir se esse tratamento ele é moralmente justificável, né? E essa é uma decisão que vai envolver tanto a equipe quanto o paciente e os seus representantes. Também vem sendo publicados artigos nos últimos anos sobre o que a gente chama de terapia baseada na dignidade, e essa é a pergunta da dignidade, né? Que é: o que eu preciso saber de você enquanto pessoa para te oferecer o melhor cuidado possível, né? Então, quem é você? Me conta quem é você, porque daí com certeza eu vou cuidar melhor de você. Eu acho isso é muito básico e muito óbvio, no entanto, acho que o óbvio precisa ser dito, precisa ser ensinado e precisa ser estimulado, né?
Bom, o cuidado psicossocial e espiritual também, assim, acho que dispensa apresentações, né? O modelo biomédico não dá conta de tudo. Faz muito tempo que a gente sabe que o modelo biomédico, ele não é suficiente para abarcar todas as complexidades, problemas, angústias e dores dos seres humanos. A gente precisa ir além do modelo biomédico se a gente quiser cuidar bem de um ser humano. E aí, esgotamento do cuidador, né? Eu também sempre coloco a tirinha do Calvin, né? Porque, assim, ser mãe é muito difícil e a gente tem expectativas, nascer uma mãe, nascer uma culpa, a sociedade tem expectativas em relação a gente, né? Aí na historinha, né, o Calvin fala assim: olha, Haroldo, tem um esquilinho no chão. Ele está vivo? Ah, eu acho que sim, mas ele está machucado, ele mal consegue respirar. Se está machucado, é melhor não mexer. Você fica aqui e cuida dele. Eu vou chamar minha mãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se você não souber consertar tudo. E eu acho, assim, que essa historinha do Calvin, ela ilustra muito bem, assim, o que a gente pensa de uma maneira geral sobre a maternidade, assim, essa impressão de que a gente vai ter o controle de tudo e, na verdade, a gente não tem. Mas quando a gente percebe que a gente não tem, e diante de uma situação grave do filho, a gente vai ficando absolutamente esgotada. E aí vem culpa, vem perda do papel tradicional de pais, né? Porque é a enfermagem que cuida, não é mais você que cuida. A ambiguidade do eu não quero que meu filho morra, mas eu também não quero que meu filho sofra. Será que eu querer ele ficar vivo? Será que é uma maldade com ele? Eu tô sendo egoísta? O medo de morrer, como que ele vai morrer? Eu tô com muito medo. E se ele morrer comigo em casa, como é que vai ser? O que que eu faço? A impotência, né? A sensação de eu sirvo para quê, né? A situação é muito grave. E a solidão. Eu trouxe aqui um trechinho de um livro do Walter Ugumãe, o A Máquina de Fazer Espanhóis, que ele tá assim, é um senhor que está com a mulher no pronto-socorro e eles resolveram interná-la. E ele fala assim: mas eu não posso voltar para casa sem ela, eu não posso deixar ela aqui sozinha. Aí alguém responde para ele: não, mas ela não estaria sozinha. Aí ele fala: estaria sozinha de mim, que é a solidão que me interessa e acho que eu tenho medo. E a mãe, assim, é isso, né? Assim, tô deixando meu filho, por exemplo, na UTI. Ele não vai estar sozinho, mas ele vai estar sozinho de mim, né? Então, isso é uma angústia sem preço. Aqui tem um artigo justamente sobre o impacto, né, que as famílias de pacientes com condições crônicas complexas enfrentam. Então, os autores, na verdade, essa autora, né, ela entrevistou as famílias e detectou que 87% sentiam cansaço, 50% fraqueza, sentiam-se doentes, dores de cabeça, problemas cognitivos. Um terço dos pais pararam de trabalhar, se sentiram frustrados, ansiosos, tristes, zangados, desamparados, sem tempo, sem energia para as atividades sociais e com muito estresse. Então tá aí, tá documentado o que a gente que trabalha com essas famílias já vê na prática. O que que a gente pode fazer com essas famílias, né? Existem estudos e modelos, assim, parece tudo isso aí ajuda. Cuidados de respiro, que eu posso deixar meu filho num lugar ou chamar uma empresa para cuidar dele enquanto eu saio para ir ao cinema e sair para jantar com meu marido. Existem estudos sobre modelos do que nos Estados Unidos eles chamam de comprehensive care, né? Então, é uma equipe, é como se fosse um SAD, com uma gerente do caso, um modelo de atenção domiciliar super completo. Isso diminui as internações. A telemedicina, então você está disponível, você tem modelos de disponibilidade, não é medicina por WhatsApp, não, é telemedicina, né? Para oferecer para aquela família, né, um suporte assistencial e os benefícios, né, de seguro, desemprego, né, os benefícios sociais que essas famílias param de trabalhar. Isso faz muita diferença no estresse e no esgotamento das famílias. Esperança a gente tem que ter, tem que aprender que a esperança ela é flexível.
Então, não é só a esperança da cura, é a esperança de tomar um sorvete, é a esperança de voltar para casa, é a esperança de não ter dor. A gente pode ter 1 milhão de esperanças. Os cuidados de fim de vida também são uma área que eu gosto muito, é pesado, mas eu também gosto da questão da qualidade de morte, e eu acho que o capítulo final da nossa vida importa quase tanto quanto o capítulo inicial. Eu trouxe aqui também, né, um trecho do livro do Saci, né, e ele fala assim, o Saci, ele explica a Pedrinho, dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que a empurra para frente. Essa força é a vida. Ela empurra e diz no ouvido das criaturinhas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. Pedrinho ficou muito impressionado. A fada invisível também morava dentro dele e o empurrava para frente. Era o quem o fazia ter fome e comer, ter sede e beber, ter sono e dormir, querer coisas e procurá-las. Mas um dia essa boa fada se enjoaria dele. A morte, a gente sabe que faz parte da vida, ela chega, infelizmente, às vezes muito precoce, mas é um fato, e eu acho que cuidar para que as pessoas tenham fins de vida dignos e de acordo com suas crenças e valores é algo que a gente deveria pregar nos profissionais de saúde, para os alunos e residentes que a gente ensina, né? Tem uma pesquisadora americana que chama Broden, ela estuda a boa morte, depois ela mesma cancelou esse termo, dizendo que ele é péssimo, que a gente não pode chamar uma morte de boa. Então, o tema é super polêmico, saiu um monte de artigo de opinião ano passado sobre isso. Então, o termo boa morte, ele está meio cancelado, no entanto, assim, a gente entende quando alguém fala da boa morte, né? Aí ela colocou, o que que compõe uma boa morte? Uma fundação ética, né? Então, tudo é sempre com base na bioética, preparação, comunicação, mutualidade, que é um entendendo o outro, a utilização de recursos, né? Fatores relacionados ao paciente e à família, ao sistema de saúde, fatores clínicos da situação, fatores emocionais e espirituais, e aí depois, né, que vão influenciar no luto, na adaptação e na formação de memória dessas pessoas, né? O luto é um cuidado que a gente tem que ter. Eu lá na UE, a gente liga, a gente manda uma mensagem e liga para todas as famílias, né, das crianças que morreram. O luto é um período muito duro, né? E eu trouxe aqui, eu queria partir para os casos. Eu trouxe 2 casos. Não sei se antes de falar dos casos, alguém queria falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Não sei se eu falei demais. Vamos concluir com os casos, porque eu penso que os casos clínicos vão contribuir como argumento para a discussão. Então tá. Aí depois nós vamos passar para o doutor Sauro, que eu tenho uma colocação, e eu queria ver se o caso clínico encaixa nisso. Obrigado. Ó, bom, ano passado, eu vivi um caso ano passado, assim, não coloquei muitos detalhes aqui para não expor, embora depois eu até coloquei uma figura. Bom, era um paciente crônico, é um paciente, ele está vivo, crônico complexo, de 7 anos, com uma disfuncionalidade bem grave, assim, um PC, uma paralisia cerebral, classificação 5, totalmente dependente de cuidados, tem traqueostomia, se alimenta por gastrostomia, é acamado, usa polifarmácia, então remédios para distonia, remédios para crises convulsivas, e ele vinha estável em casa há mais ou menos 3 anos. Os primeiros anos da vida dele foram absolutamente ruins, ele internou várias vezes, ou por crises convulsivas descompensadas, ou por infecções, mas fazia 3 anos que ele vinha super estável na casa dele, o contexto familiar dele. A mãe se separou do pai, era um pai violento e abusivo. Ela é uma imigrante do Nordeste, de uma região bem pobre,
E ela, só que ela foi acolhida pela família do pai, que também brigou com o pai. Enfim, o pai, na minha percepção, tem problemas com dependência química. E aí ela foi acolhida por essa família. Então, os avós paternos cuidavam muito bem dela e dessa criança. E ele chegou com um choque séptico grave, de foco abdominal, provavelmente ele tinha uma constipação grave, como muitos desses pacientes têm, né? Gastroparesia e tem íleos, aquele monte de remédio que prejudicam a peristalse. E ele evoluiu com choque séptico grave, com uma disfunção de órgãos, e aí ele evoluiu com uma lesão renal aguda dialítica. Não dava para fazer diálise peritoneal, assim, né? Porque a situação do abdômen dele era horrível. E aí ficou todo mundo assim: nossa, a gente vai indicar hemodiálise para esse menino, assim, que tem um comprometimento muito, muito, muito grave. Pairou essa dúvida na equipe. Vale a pena? É um bem para ele ou não é? Aí, assim, chama o cuidado paliativo. Bom, eu fui conversar com a mãe, porque eu faço esse duplo papel de intensivista e paliativista. E ela me falou assim: ele é tudo na minha vida, que é uma frase que a gente escuta muito, quem trabalha com esse perfil. Se ele morrer, eu morro no outro dia. Inclusive, ela ameaçou se matar lá na unidade. Outras mães acudiram, acolheram. E aí, mas ficou uma sensação na equipe de que a hemodiálise ela não seria um bem para essa pessoa. Aí eu digo para vocês, ele sofre ou ele não sofre? A vida dele é digna ou a vida dele é de sofrimento? E eu digo mais para vocês, e quem faz esse julgamento? Que escala que a gente usa? Como é que se toma essa decisão de não, esse aqui, essa vida não vale a pena ser prolongada, porque aqui já está envolvendo muito sofrimento. Vocês podem me dizer, como que eram as escalas de dor, né? Não, ele estava com opioide forte, morfina, transicionando para fentanil, fazendo a rotação de opioides, a dor estava bem controlada. E no dia a dia, segundo a mãe, ele é feliz, né? Ela acha a vida dele muito feliz, muito boa, com todas as limitações dele, né? E a gente acabou indicando, sim, a hemodiálise. Eu senti que a indicação incomodou algumas pessoas, mas a gente levou em consideração o valor da mãe, o desejo da mãe, e eu acho que tem uma linha tênue, assim, entre, não, eu quero o melhor para essa pessoa e o capacitismo, ou a eugenia, ou o preconceito com a pessoa com deficiência grave. Eu acho que essa é uma reflexão, a gente tem que ter cuidado com os nossos vieses. E a gente indicou hemodiálise. Depois ele teve mais inúmeras complicações, inúmeras, em outros campos, a ver com a hemodiálise, sem a ver com a hemodiálise, mas ele conseguiu retornar para casa. E aí aqui, ó, eu recebi, não faz muito tempo, né? Uma terapeuta ocupacional me mandou, né? Que foi uma mensagem que a mãe mandou para ela, ó. Por favor, quando você estiver no HCUE, mostre essa foto para a doutora Leila e diga que eu estou muito bem, porque o meu príncipe está muito bem. E daí, assim, eu fiquei muito feliz no dia. Não sei se isso é uma garantia, aí eu fico pensando, nossa, será que essa mãe, o filho virou um objeto do desejo dela, e a gente está cuidando do desejo dela e não está se preocupando com ele? Mas eu acho esse um terreno movediço, sabe? Eu acho que pode ser uma casca de banana. E, e eu acho que no final das contas, a minha conclusão é que nós agimos de maneira correta. Porque muito difícil julgar se a vida dele é digna ou não é, se ele é feliz, então nem se fala também quem é feliz o tempo todo, né?
Felicidade são momentos, né? São ilhas na nossa vida. Então, esse é um dos casos que eu trouxe que achei que me trouxeram, assim, grande aprendizado, e me trouxeram uma satisfação pessoal também. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa mensagem. E o outro caso que eu trouxe, que eu achei que trouxe muitos ensinamentos, é uma criança de 3 anos. Ela nasceu com uma malformação bem grave do sistema nervoso central. A mãe dela me contou uma coisa que muitas mães já me contaram, que no ultrassom pré-natal, a pessoa que estava fazendo ultrassom, ela deu o diagnóstico e falou: olha, seu filho não vai nascer e morreu, nem vai nascer, né? Assim, nem faz o enxoval. Eu acho uma barbaridade, né? Super difícil fazer prognóstico desse tipo de situação e falta muita sensibilidade para dar esses diagnósticos. Pelo menos é o que eu escuto das mães. E aí, essa menina nasceu, a mãe não tinha preparado enxoval, porque eles disseram que a menina ia morrer quando nascesse, por causa da gravidade da malformação. Bom, ela nasceu e ela não morreu. E ela acabou sendo submetida a muitas cirurgias, porque ela não morreu. E depois ela teve muitas intercorrências com derivação ventricular, sendo que no ano passado ela tinha completado um total de 33 cirurgias, já em 3 anos de vida, e praticamente ela passou um ano da vida dela, dos 3 anos, um ano internada. Problemas com acesso venoso, falência de acesso, não tem mais acesso, a gente chama a CIP, e chama o Ellen, chama o Fábio, chama a Mona, e chama o pessoal da CIP, resistência a antibiótico, e a gente escuta da equipe, da enfermagem, essa menina está sofrendo muito, meu Deus, que horror, é só sofrimento, e é uma hipertensão intracraniana super difícil, e para todo lugar que bota essa válvula dá errado, essa válvula infecta, e faz reunião com a neurocirurgia. Aí ela estava lá com uma derivação externa. E aí, assim, o neurocirurgião, né, os neurocirurgiões, a equipe falou: olha, tem mais onde pôr? Tem. Não sei o que a gente vai fazer. A gente tem como tratar essa hipertensão intracraniana. Eu acho que a gente chegou num teto com essa menina. E aí, eu falei: não, tá, mas. E aí, ela tá lá com uma DVE, né? Aí eu falei: eu não tenho coragem de tirar. Alguém tem coragem de tirar? Vocês acham que é ético tirar? A gente está preparado para tirar e ver ela morrer na nossa frente de hipertensão intracraniana? A gente sabe manejar sintomas, mas tem uma questão moral envolvida. E aí ninguém bancou, porque as pessoas falam: nossa, está sofrendo muito. Então, o que que você quer propor para ela? Está sofrendo. E qual que é a sua proposta, então? E aí, assim, a mãe, né? A gente tem uns dias, conversamos com a família, e a mãe falou assim: eu quero que escolha um lugar para botar para dentro e ponha. No caso, foi o átrio. Eu quero que tente, mesmo com a chance de dar errado, era perto do Natal. E colocou para dentro. Colocou, e a gente achou que ia dar errado, e a gente achou mil coisas, mas no final colocou para dentro e acabou fazendo uma traqueostomia e ela foi de alta para casa. E ela passou o ano novo. Logo depois do Natal, ela foi para casa, ela passou o ano novo em casa. E ela voltou em meados de janeiro, como a gente imaginava, infectada, com ventriculite, sem acesso, antibióticos, não tinha mais quase nenhuma opção de antibiótico terapia. E ela evoluiu muito mal, com disfunção de órgãos, choque séptico. Mas aí, né, eu chamei a família para dizer, né, nossa, ó, a situação está muito ruim. E aí eles foram me mostrar os vídeos do fim do ano, que eles foram para o rancho e eles tiraram foto da família, né, os outros filhos, e essa foto tá na estante deles do fim do ano. E aí eu também tive a sensação de que a gente tomou a decisão certa. E a família ficou muito, assim, muito grata, assim. Então, assim, tem um valor que a gente não consegue medir, porque são questões muito pessoais dessa família. Então, é muito sério essa tomada de decisão, né?
E eles agradeceram muito, e a gente ficou muito emocionado, assim, a morte dela foi muito nobre, muito digna. A irmãzinha pegou no colo, eles pegaram no colo, eles rezaram, eles cantaram, fizeram tudo o que eles queriam. Então, assim, eu trouxe esses dois casos porque eu senti, eles são casos recentes, e eu senti que eles nos ensinaram, a equipe como um todo, e eles deram essa visão para todos do quão amplo é isso que a gente chama de cuidado paliativo, o cuidado holístico, né, o cuidado global, e como é importante também o feedback de quem viveu essas situações, né? O que que você achou? Como que você achou que esse cuidado caiu para você? Então, é isso, assim, eu queria ouvir aí agora a plateia, não sei o que que vocês querem comentar. Muito obrigado, Leila, pela apresentação e, acima de tudo, pela forma como você concluiu, que são os casos clínicos, né? Você colocou uma coisa importante na sua fala, que a motivação, ela envolve um espectro que está além da sala de operação, além do quarto do hospital, que é a criança e a família no seu contexto e na sua realidade, né? Então, tem alguns procedimentos que, às vezes, não caberia no doente naquela gravidade, não caberia na doença naquela gravidade, mas cabe naquele doente e naquela família, né? E eu vou terminar do jeito que você começou para passar para o Dr. Sauro. Você descreveu muito bem o espectro do cuidado paliativo, que vai no diagnóstico, no reconhecimento, na tomada de situação, né? Vai durante toda a vida e se perpetua além da morte. E quando se fala em assistência pediátrica, quer seja clínica ou cirúrgica, nós temos uma mãe numa idade fértil que tem uma expectativa de outros filhos ou que tem outros filhos que naturalmente transfere essa angústia a essa realidade e essas outras crianças, né? Muito obrigado pela sua contribuição. Eu queria passar a palavra para o Dr. Sauro. Por favor, Dr. Sauro. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar muito a doutora Leila Volpon pela magnífica apresentação, tanto em amplitude como em profundidade do assunto, tá certo? É uma maneira bastante completa e muito didática, e um problema que é muito espinhoso, tá? Nós vamos novamente tentar abordar esse assunto dentro daquela teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale Sênior, e alguns já conhecem de outras exposições nossas, que é pegar o assunto pelos seus fatos, pelas normas e pelos valores. Então eu iniciaria assim, fato 1, né? O fato é a definição de cuidados paliativos tão bem mostrado pela doutora Leila, né? Eu tentei sintetizar os múltiplos conceitos de cuidados paliativos em português com a seguinte exposição. São cuidados de saúde que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças graves e progressivas que ameaçam a continuidade da vida por meio de alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Esses cuidados devem ser prestados por uma equipe multiprofissional, desde o diagnóstico até o final da vida e, como a doutora Leila muito bem mostrou, até depois da vida. Então, eu gostei muito dessa amplitude da doutora Leila. Tá? Fato 2. O enorme avanço do conhecimento científico-tecnológico que a nossa profissão tem experimentado e o considerável aumento na expectativa de vida das pessoas criou a ilusão que o ser humano é imortal. Então, essa é uma realidade para muitas pessoas. E nós precisamos analisar muito esse conceito que existe na atualidade por causa desse fenômeno da progressão tecnocientífica. Temos um outro problema, agora já para o lado espiritual.
As religiões de origem judaico-cristãs, que são as prevalentes aqui no Brasil, não costumam fornecer um lastro conveniente para o fenômeno da morte. Aqueles que, como eu posso me considerar ecumênico, existem algumas religiões que até festejam a morte num velório. Tá? Então elas têm uma visão diferente da morte. Nossa tradição judaico-cristã não, ela ainda é triste. E isso daí é um inconveniente grande para a nossa atuação nos cuidados paliativos. Fato 3. A educação médica atual forma profissionais tecnicistas em todo o mundo, particularmente no Brasil, com as nossas conhecidas mazelas universitárias. Não é só nossas, não, porque nós estamos assistindo agora no noticiário as mazelas da melhor universidade do mundo, que muitos consideram, que é a Universidade de Harvard, que nós tivemos a honra de sermos palestrantes. Então, a briga que está tendo hoje do atual presidente dos Estados Unidos em fornecer verbas para Harvard, tá certo? Está relacionada a esse fato atual. No nosso meio brasileiro, os mais velhos devem lembrar que esse problema já acontecia no ensino de segundo grau, antes da universidade. Quem que se lembra que o período colegial era dividido em científico, para quem quisesse exercer profissões das ciências biológicas exatas, e o clássico, que era ciências humanas e sociais. Então já havia um divórcio nessa época de uma coisa que, na realidade, não pode ser separada. Fato 4. A participação de profissionais não afeitos ao campo da saúde na gestão e governança dos serviços originam campanhas de humanização do ambiente hospitalar, como se a atenção à saúde fosse diferente de humanitarismo, criando um falso antagonismo entre essas duas atividades. Eu acho muito cínico as campanhas que nós vemos hoje de humanização do atendimento hospitalar, por exemplo. Acho que muitos têm vivido isto. A nossa atividade tem que ser humanitária o tempo todo. E essa visão holística que a doutora Leila muito bem mostrou na sua exposição, que nós devemos cultivar para os mais jovens, para os nossos alunos. Fato 5. A baixa qualidade dos recursos humanos relacionados às profissões de saúde, a baixa remuneração obrigando as múltiplas jornadas de trabalho e a baixa valorização social dessa atividade leva a uma menor interação do profissional de saúde com o paciente, tanto em termos de atitude quanto de tempo. E nós já discutimos isso em outras palestras sobre bioética da nossa área, né? Na verdade, cada vez mais falta o profissional horizontal, que acompanha o doente o tempo todo. Nós estamos sendo obrigados a trabalhar de maneira vertical em plantões. Isso prejudica sobremaneira, tá certo? A nossa relação médico-paciente. Muito mais numa situação grave como esta. E delicada, e difícil de decidir. Tá? Porque nós temos que ter tempo, tá? E temos que ter a colaboração também de toda a equipe. Não é à toa que campos como, por exemplo, a homeopatia, apesar de serem contestados do ponto de vista científico, têm tanta penetração junto à população. Porque eles não se preocupam com o tempo de contato do profissional de saúde com o doente. Então, eu sempre costumo ensinar para os meus residentes, meus alunos, que, no meu ponto de vista pessoal, 80% da medicina é anamnese, 15% é exame físico e 5%, só 5%, apesar da intensa evolução tecnológica, são os exames subsidiários, que a gente abusa em pedir, principalmente nos doentes graves. Tá? Então a gente precisa rever todo esse modelo para a gente conseguir enfrentar uma atividade como os cuidados paliativos com mais tranquilidade.
Bom, dito isso, nós temos que lembrar de uma coisa que é bem nossa, né? É bem do nosso meio, agora um meio brasileiro. A baixa qualidade dos recursos humanos da remuneração já foi falada, né? Agora, aqui tem um outro problema bem brasileiro, que é a cultural confusão entre direitos e deveres e entre atividades meio versus atividades fim. Isso é um problema generalizado na sociedade brasileira, eu diria latino-americana, né? Mas brasileira que a gente vive isso. Tá? E no momento de uma atividade como cuidados paliativos, isso fica particularmente delicado. E isso nos alerta a quem é que se propõe a ser educador na área de saúde, que tem que tomar muito cuidado em definir bem para o nosso ensinando o que são direitos e deveres, o que é atividade meio e atividade fim. Tá? E lembrar que o médico, desde Hipócrates, tá? Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter autoridade, tá? E a atividade dele é atividade fim. Tá? A doutora citou um grande amigo e um grande bioeticista que é o padre Léo Passini. É um grande bioeticista, tem várias obras sobre bioética, e é interessante porque o padre Léo Passini é um dirigente da organização São Camilo de Prestação de Saúde, que tem um dos melhores serviços de retaguarda que eu conheço no Brasil. Mas fica difícil, às vezes, o diálogo entre um médico e um padre. E os cuidados paliativos, que é uma especialidade da São Camilo, tá certo? Mostra exatamente esse problema de confusão de direitos e deveres, meio, fim, etc. Então, esses 5 fatos acho que são importantes para a gente começar a analisar tridimensionalmente este assunto. Vamos tocar agora, como vocês gostam de lembrar que eu sou um advogado, vamos falar alguma coisa sobre normas agora. A legislação referente ao assunto, cuidados paliativos, se intensifica no mundo com o direito do consumidor, que eu já citei em outras palestras. Nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 60, e o grande defensor foi o John Fitzgerald Kennedy. Né? Se desconhecia o direito do consumidor até então. E aí, nas décadas de 80, também nos Estados Unidos da América, com Jimmy Carter e toda a filosofia dos direitos humanos. Tá? Já na Europa, a discussão ética sobre eutanásia em seres humanos cresce a partir dos anos 90. E várias associações de defesa desse direito são criadas, culminando com a legalização da eutanásia em seres humanos e do suicídio assistido na Holanda em 2002. Lembro como a doutora Leila falou sobre a Holanda? A Holanda realmente é um país pioneiro nesse tipo de problemática e de estudo. Tá? A partir dessa preocupação da Holanda, essa prática principalmente da eutanásia, ortotanásia principalmente, mais restrito o suicídio assistido, passa a ser legal, legítima em países como a Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Portugal, que tem muita ligação com a nossa cultura. Nas Américas, nossos vizinhos, Cuba, Colômbia, Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, especificamente os estados de Oregon, Vermont, Washington, Califórnia e Montana, também consideram legal esse tipo de atitude. A partir dessa época, o assunto começa a ser discutido, inclusive aqui no Brasil, culminando com uma resolução, na minha opinião, muito corajosa, que foi a resolução 1805, do dia 9 de novembro de 2006, do Conselho Federal de Medicina. E veja que o assunto é tão espinhoso do ponto de vista legal, que essa resolução só foi validada pela Justiça Federal em 6 de dezembro de 2010. 4 anos de discussão na Justiça Comum. Ocorreram várias causas que chegaram até o Supremo Tribunal Federal, inclusive, questionando o direito do Conselho Federal de Medicina de legislar sobre esse assunto. E a coisa só ficou, como a gente fala em direito, pacificada
4 anos depois, em 2010. A partir deste fenômeno legal, o Código de Ética Médica vigente, que eu tive a honra de participar representando todos vocês, cirurgiões pediátricos brasileiros, normaliza o assunto no seu princípio 22. Tá? O que reza o princípio 22 do nosso Código de Ética Médica vigente? Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Então, isso é uma licença, é uma legitimação da nossa atividade em cuidados paliativos e o do não prolongamento desnecessário de uma vida. E para o Brasil, que normalmente ele acompanha o que o primeiro-ministro faz, eu diria que foi uma atitude muito corajosa do nosso Conselho Federal de Medicina. Gente, ditos os fatos, citadas as normas, agora vem o que eu acho mais importante e é o que menos a gente pensa nessas situações, que são os valores. E os valores são antigos, meus caros. No século V a.C., Hipócrates de Cos, nosso pai, na Grécia, disse: sedare dolorem opus divinum est. Né? Todo mundo, tem gente que bota no carro, até que é bonito, né? Veja que interessante, uma frase que frequentemente vai ser o nosso amparo nessas decisões que a doutora Leila Volpon colocou como muito difíceis, inclusive nesses 2 casos apresentados. Uma outra frase hipocrática de 460 a.C. é: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. A gente repete isso muitas vezes nos corredores, mas a gente sabe que isso as pessoas esquecem muitas vezes no seu exercício cotidiano. Além da Grécia Antiga, do nosso pai, é uma outra frase que ilustra o princípio da não maledicência. Esse princípio inicial seria o princípio da beneficência, que é uma das regras da bioética. No século XVII depois de Cristo, um inglês, Thomas Sydenham, tem gente que achava que era Hipócrates, que achava que era Galeno, não, é bem mais recente. Thomas Sydenham diz o seguinte: primum non nocere, primeiro não prejudicar. Então isso é um princípio angular. Isso também tem que ser levado em conta nessas decisões espinhosas. E para finalizar os valores, a axiologia da nossa apresentação, eu vou citar um brasileiro que é meu paradigma na parte de técnica e ética médica, que eu tive a honra de conviver muito de perto, que é do século XX, depois de Cristo, que é o professor Adib Domingos Jatene, Brasil. A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode nem curar nem aliviar, precisa consolar. O médico precisa ser especialista em gente. E é aí que eu coloco, sem diminuir um tostãozinho da beleza dos protocolos, das análises científicas da doutora Leila Volpon. Mas se nós aprendermos a sermos especialistas em gente, nossa angústia na tomada de decisões, como aconteceu nesses 2 casos apresentados, será bem mais leve. Tá certo? Para quem quiser ter dúvidas, eu tenho aqui as resoluções para quem se interessar pelo assunto, que validou pelo Conselho Federal a atitude do médico frente a cuidados paliativos, né? E a validação da Justiça Federal de 2010 a esse respeito, para mostrar como é difícil esse assunto e quantas cabeças experientes, tanto em fatos, quanto em normas, quanto em valores, se debruçaram sobre isso ultimamente. Era isso que eu queria apresentar a todos.
Muito obrigado, doutor Sauro. Eu tinha convicção de que o senhor iria contribuir muito com esse tema, como a exemplo dos outros. Eu queria encorajar os participantes que, quem tem alguma contribuição, quem queira dividir alguma experiência, ou quem está diante de alguma angústia, que pudesse compartilhar conosco, abra o microfone e se apresente, nome, cidade, para que pudesse colocar para nós concluirmos com a contribuição de vocês. Enquanto o pessoal dos participantes se apresenta, eu queria voltar para a doutora Leila para algumas considerações diante dos argumentos do doutor Sauri e da contribuição dele. Não, eu agradeço muito, achei brilhante a contribuição do Dr. Sauro. Imagina a complexidade de escrever, de participar, né, da escrita da normativa. O que eu sinto, eu vou ser muito sincera, é assim, a gente lê, é muito bonito o texto, mas difícil definir quem está terminal, quem não está, qual que é fútil, qual é o procedimento que não é fútil. E aí, o brilhantismo do senhor foi falar: a gente tem que ser especialista em gente, que no frigir dos ovos é isso. Só quando você se debruça muito e mergulha muito nas gentes que estão envolvidas na situação, é que você consegue fazer com menos chance de erro esses julgamentos aí que a normativa traz, né? Então, você tá respaldado pelo código, né? Mas você tem as suas questões também morais, né? Isso é um peso grande para nós, né? E eu acho que é o melhor conselho de hoje, acho que a grande mensagem é mergulhar nas gentes mesmo, na pessoa, nas pessoas que estão ali. E é complexo fazer isso, assim, desgasta a gente, né? Drena uma energia, mas eu acho que esse é o caminho para se fazer uma medicina bem feita. Eu acho que não tem outro caminho, né? Muito obrigado, Leila. No chat tem as palavras que tem lá, eu vou resumir em gratidão. Tem muito agradecimento pela forma como as pessoas foram tocadas, né, pela palestra e pelos comentários do Dr. Sauro. Eu queria encerrar, mas trazendo à memória algo que estava na sua apresentação e que eu vou colocar esse conteúdo que você trouxe no meio da sua apresentação na moldura que o Dr. Sauro destacou, que seria olhar como um fim a nossa prática, né? E olhar em que fim? O fim da cura, que o cuidado paliativo envolve isso, o fim do prolongar da vida, que o cuidado paliativo também coloca isso. Nosso objetivo também, diante da impossibilidade da cura e de não ter como prolongar, pelo menos qualificar esse período momentâneo e agora efêmero. E, finalmente, durante todo o processo e após o desfecho, ter esse olhar, esse elemento referencial maior, que seria o suporte à família, e aí eu gostei muito, e também aos profissionais de saúde. E eu vou terminar minha fala compartilhando uma frase que é também do Walter Ugumãe, só que de outro livro, que é no livro Deus na Escuridão. Ele fala assim, aspas, a solidão é uma espécie de fim, o fim de um lugar, é como não ter mais para onde caminhar. Muito obrigado pela participação, a doutora Leila. Eu agradeço muito a valorosa contribuição do doutor Sauro e eu deixo para que vocês terminem com as suas palavras finais, o doutor Sauro e depois a doutora Leila. Muito obrigado. Eu queria terminar agradecendo novamente essa oportunidade de estar junto de todos e fazendo um pequeno adendo para a nossa realidade brasileira. Um fator complicador para todos nós é que nós vivemos um país de uma imensa diversidade de nível cultural e até religioso. Então, nós emitimos uma mensagem, mas o receptor dessa mensagem é muito variado. Então, isso exige um talento muito especial do médico
brasileiro nessa situação. E na área pediátrica, a coisa se agrava ainda mais no século XXI. Eu tenho, por exemplo, no consultório, às vezes uma criança que eu não sei se o pai biológico é o 1, 2, o 3 ou o 4. Eu não sei se quem cuida e convive com a criança, que é a cuidadora da criança, é a avó, a vizinha, a empregada, ou uma outra pessoa, às vezes que não está nem presente. Então, para você conseguir destrinchar o que a doutora Leila disse, que é complexo, e ainda mais emitir o teu trabalho para que o emissor capte o verdadeiro sentido, aqui no nosso meio brasileiro, é particularmente difícil. E isso nos enseja a gente investir mais na formação dos novos profissionais para vencer essas barreiras. Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Sauro. Doutora Leila. Eu queria agradecer demais e para todos que estão aqui, queria só que todo mundo guardasse essa mensagem de que cuidado paliativo não é desistir, cuidado paliativo não são cuidados para quem está morrendo, né? É um direito humano universal ter apoio, suporte à família e alívio do sofrimento. Tirar esse estigma negativo que o cuidado paliativo ainda carrega, né? Eu queria que as pessoas olhassem para o cuidado paliativo dessa maneira mais clara, mas também sem romantizar e achar que isso também é um problema, né? A gente, então, é a terapia do abraço e tal, isso também se discute, né? Mas, porque hoje em dia tem uma moda corrente aí de cuidado paliativo, tem muita gente se dizendo paliativista sem formação, surfando essa onda e se aproveitando. Acho que também não é nesse sentido, mas entender que existem no Brasil paliativistas bem formados, cursos bons, procurar se aprofundar nesse tema e entender que esse é um direito humano, né, das pessoas e das famílias. Acho que é isso. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu deixei meu e-mail lá, uma pessoa me pediu, eu deixei para todo mundo. O e-mail da doutora Leila está no chat e eu queria terminar agradecendo aos presentes, em especial a Renata Fonseca, a Simone Lopes, que estão sempre participando das atividades, contribuindo, participando com comentários nas redes sociais. Agradecer a equipe também de pediatria, que veio prestigiar a doutora Leila, a doutora Laís, que faz parte da equipe, tem um olhar de cuidado diferente, tem mérito no seu trabalho, né, contribui sempre no dia a dia. Agradecer a minha equipe da cirurgia pediátrica e terminar agradecendo o doutor Sauro, que sempre nos coloca numa condição de responsável pelas nossas práticas e, acima de tudo, pela nossa especialidade, como exemplo, como educador e como referencial para aqueles novos que serão a especialidade a seu tempo. Então, eu agradeço muito, doutor Sauro, pela forma como o senhor coloca os temas e deixa claro a nossa responsabilidade, mas no intuito não é, de nos provocar no sentido de responsabilizar por o fato, mas no sentido de nos encorajar a mudar a realidade. O senhor mostra, a hora que chama a atenção da nossa responsabilidade, não nos colocando na posição de réu, mas na posição de motivadores, de criadores de esperança por uma nova realidade. Muito obrigado. Em nome da diretoria da CIPA, eu agradeço e faço o convite para que vocês participem das atividades que são semanais e uma vez por mês temos sempre a ética e a bioética com o Dr. Sauro como pauta. Muito obrigado, um bom feriado a todos. Bom feriado. Boa noite.